O Agenda Econômica está de volta conversando sobre a indústria do turismo no Brasil com Vinícius Lumertz. Vinícius, você falava da dificuldade de se abrir um negócio ligado ao turismo no Brasil, na verdade, abrir qualquer negócio, da burocracia. Então, esse é um dos principais entraves, porque a gente tem também os entraves de infraestrutura. Se a gente pegar só de praia, é praia poluída, é esgoto saindo na praia, né? Falta uma infraestrutura ali, falta iluminação à noite, falta uma série de coisas. Quer dizer, se a gente não tivesse infraestrutura, também não sai o turismo, né? A questão do turismo é que, assim, nesses países onde o turismo aconteceu, ele é política de governo e também política de Estado. Ou seja, a sociedade entendeu que isso é importante, que precisa fazer isso. No Brasil tem alguns lugares que isso já aconteceu. Eu citei Gramado aqui e é evidente. Hoje está acontecendo isso em Foz do Iguaçu também. A consciência de toda a sociedade que isso é bom. Em alguns casos, isso fomenta até a própria indústria tradicional. No caso de Gramado, como exemplo, o simples turismo não só foi bom para o turismo, criou uma indústria de alimentos, de chocolate, de tudo que é coisa, do vestuário, de roupas de couro e tudo mais, de móveis, que é uma enorme indústria de móveis, todas ligadas ao conceito do turismo, né? Fora os grandes eventos, os festivais de cinema, a arte, a cultura, a gastronomia e tudo mais, né? A parte imobiliária, tudo isso acontece no turismo. Paris agora, por exemplo, sofreu esse problema dos atentados, perdeu 11% de turismo, lançou 59 medidas agora para recuperar o turismo. Porque é de Estado, é do presidente da República ao prefeito, está todo mundo envolvido. O Japão agora aumentou a meta de 20 milhões para 40 milhões de turistas, porque emprega, porque melhora a vida das cidades, porque faz o que fez no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma outra cidade, é que nós brasileiros temos dificuldade de admitir as coisas boas, mas você tem 2 novos museus, tem um aquário novo, você tem um VLT, você tem um BRT, você tem um metrô. Isso tudo com investimento do Estado brasileiro, uma parte. Não é verdade, uma parte, mas é bom que seja uma parte. E volta, se for feita a promoção e for feito um trabalho de segurança. Nós não podemos ser tão negativos com as coisas boas. Nesse caso você tem só a hotelaria... Mas eu estou lembrando que foi investimento do Estado brasileiro, né? Não é verdade. Uma parte sim, uma parte não. Quando você pega os hotéis investiram 10 bilhões. Hotéis são privados. Nós tínhamos 29 mil apartamentos de hotel, nós temos mais de 60 mil. E ainda tem as reformas nos hotéis, né? Isso aconteceu, isso é fato concreto, né? E existem PPPs, existem concessões que também supriram. Então, você tem os dois presentes. Agora, a questão não é só essa. A questão é fazer isso retornar. Barcelona tinha 1,7 milhão, de uma receita de 1,7 bilhões de dólares antes dos seus jogos. Hoje tem 8, né? O Rio pode fazer o mesmo movimento. 2 coisas precisam acontecer no Rio. Você precisa de mais promoção, precisamos criar meios, inclusive a Embratur, estamos trabalhando nessa direção com o Ministério do Turismo, com o Palácio do Planalto, porque esse capital que foi investido, público e privado, precisa retornar. Então, o Rio pode faturar 4 bilhões, 6 bilhões, 8 bilhões. Então, você falou em política de Estado e não só política de governo. Claro. Aí vocês estão preparando, a Embratur está fazendo 50 anos, né? Está aí historicamente trabalhando esse processo de promoção do turismo no Brasil, de desenvolvimento do turismo no Brasil. A Embratur tem, a partir desse momento de 50 anos, um plano para que o turismo vire uma política de Estado no Brasil, independente de quem seja o governo, de A a Z, que a gente tenha uma política continuada de desenvolvimento do turismo? É possível fazer isso? Sim, claro. A parte da Embratur hoje é uma transformação que está sendo proposta para nível de agência mais flexível para trabalhar com iniciativa privada, governos e municípios, que é o que a concorrência do mundo inteiro faz. Multiplica os recursos e vai buscar no mercado e vai brigar para trazer o turista para cá, que é o que nós fazemos, só que nós precisamos mais musculatura e mais flexibilidade institucional. Isso tudo está sendo trabalhado e vai acontecer mediante proposta do Ministério do Turismo, do atual ministro Marcos Beltrão, e nós estamos trazendo para este âmbito várias outras propostas, como a questão dos vistos, né? Como a questão dos impostos dos parques temáticos, que se abriram 3 parques da Disney nos últimos anos na China, mas o custo da montagem de um parque temático na China é metade do Brasil, porque nós cobramos 120% de um imposto num equipamento importado que não tem equivalente nacional, numa montanha-russa. Neste momento não há. Então você precisa... Agora teve uma feira na Flórida sobre parques temáticos. É um mega negócio. E o Brasil já está dentro. Então, até na França tem Disney. A Disney tem mais movimento que o Louvre. E tem mais movimento. Mas a Disney europeia, ao lado de Paris, perto de Paris, Marne-la-Vallée é o nome da cidade, tem mais visitantes do que o Louvre e mais visitantes também
do que a torre. Né? Então, essas coisas, o Beto Carreiro hoje já tem 2 milhões de visitantes. Né? Então, nós estamos promovendo os nossos parques temáticos na América Latina. É novidade. Tem vários movimentos para serem feitos. Agora, você falou, a gente tem a questão dos parques do patrimônio natural. Isso. O Brasil é um patrimônio natural como um todo. A gente tem 7 parques, talvez a gente tem 7 parques que são patrimônios naturais da humanidade considerados pela Unesco. A gente tem 13 cidades, sítios, né, que são patrimônios culturais e a gente não promove isso. Como é que está o acesso a esses parques? A dificuldade, quando se fala em transformar em política de Estado, né, tem coisas que estão sendo discutidas no Ministério do Turismo, Casa Civil, que são as áreas especiais de interesse turístico. Nós precisamos criar condições para que se possa investir. Né? Hoje, o emaranhado jurídico, eu vou pegar assim vários pontos. Marinas e portos turísticos, que é a questão de orlas no Brasil. É praticamente impossível você licenciar uma marina no Brasil. Não há condições. Leva 10, 12, 13 anos. Mesmo um resort próximo a uma zona de orla, leva, segundo, por exemplo, isso eu vou citar aqui o Guilherme Paulos, numa reunião pela presidente da CVC, numa reunião do Conselho Nacional do Turismo. Ele foi perguntado, disse, olha, 13 anos leva. Para abrir uma marina. Uma marina, um porto turístico ou um resort. Né? Se você conseguir. Porque há um combate ideológico contrário, né, por parte de órgãos que enxergam conservadoramente a sua ação como a única de mérito, né, de proteção daquele órgão, daquela instituição, daquela visão exclusivista, né, e não de uma visão de diálogo, de construção de um novo ambiente. Pois é sobre isso que nós estamos debruçados. Nós estamos no Ministério do Turismo, Casa Civil, vários ministérios com um projeto de desburocratização como um todo, mas nós, em especial, turismo, nós estamos redesenhando fórmulas de fazer com que isso seja possível. Os nossos parques naturais estão praticamente fechados. 6 ou 7 milhões de visitantes, e cresceu, né, recentemente. Mas perto dos Estados Unidos... Agora tem um problema, um parque natural nos Estados Unidos, quando você visita, o caixa fica no parque. E aquele dinheiro ele é reinvestido no parque, na promoção do parque, na melhoria do parque. No Brasil vai tudo para o tesouro, e aí é tudo cortado para fazer superávit. Pois é. E nada volta para o parque. Os parques não têm banheiro. O Parque Nacional de Brasília, que é um dos mais visitados do país, não tem um banheiro público decente. Pois é. Mas a saída num país, veja bem, os Estados Unidos têm um Departamento Nacional de Parques. Eu já visitei, já estive lá, já vi como funciona, e tem investimento sério, porque os Estados Unidos é um país muito rico, porque tem uma economia privada que ocupa 75% da economia dos Estados Unidos, que paga a conta dos 22% ou 23% do custo do Estado americano. No Brasil é meio a meio. Nós temos uma economia privada que tem que levar nas costas 50%, que é a economia estatal brasileira, e essa economia pública e essa economia privada ainda pagam um tributo brutal para o sistema financeiro. Então isso aqui é totalmente ineficiente comparado com aquilo lá. Então lá sobra dinheiro para os parques naturais. O símbolo disso, muitos de nós conhecemos, era o Yellowstone e o Zé Colmeia, né? Que a base do turismo interno americano são esses 300 milhões de turistas que viajam para ver a natureza, que cria valores de manutenção de natureza, etc, etc. Todos esses valores... E tem um outro, você falou uma coisa interessante, né? O Yellowstone com o Zé Colmeia, o primeiro parque norte-americano, o Zé Colmeia, eles criaram um personagem em um desenho animado que roda o mundo inteiro para divulgar um parque, que na verdade foi isso. 300 milhões de visitantes, Antônia, é um número estrondoso. Mas se você vai numa marina nos Estados Unidos, tem 2, 3 mil, 4 mil vagas de barcos. Aqui no Brasil, nós temos uma demanda enorme. Qualquer marina com 1.000 vagas são 1.000 empregos, de salários que vão de 5 a 10 mil reais cada emprego. E você consegue licenciar? Não. Parques naturais, 75% dos empregos são gerados na comunidade. Você consegue abrir um parque natural? Não, porque tem uma norma que diz que você precisa de um plano de manejo, que é uma coisa antiga. Outro dia fecharam um parque lá no meu estado de Santa Catarina, em São Joaquim. Aí as autoridades da área que decidiu esse fechamento argumentaram porque não tinha o plano de manejo, tinham que fechar o parque. Mas por que tem que fechar? Não, porque não tem o plano de manejo. Quem tem que fazer o plano de manejo? O governo. Quando? Desde 1960 e pouco. Não fez até hoje. Não, vai fazer em um ano? Sim, vai, por isso vai fechar. Lógico que não foi feito, né? Então você precisa de uma outra visão, uma visão de plano de gestão, né? Você tem que reduzir talvez o impacto e a área do uso do próprio parque, é possível. E o governo atual está trabalhando nisso. Nós temos hoje pessoas no Ministério do Meio Ambiente, temos hoje pessoas no ICMBio, da maior capacidade, com uma visão de mundo, uma visão aberta, no sentido de ter aprendido com tudo que aconteceu no resto do mundo. Então, marinas, portos turísticos, parques naturais, parques temáticos e cidades históricas são estrelas ao lado de eventos e hospitalidade de hotéis.
Para a gente, sim, desculpa, isso é um complexo. Então você tem que dizer o seguinte, eu quero desenvolver o turismo no Brasil, nós precisamos, nós vamos. Então é preciso que todos ajudem, todos deem uma contribuição a esse movimento. O que acontece é que provavelmente quem acha que cidades históricas devem se desenvolver como polos turísticos, como é em Cartagena de las Índias ou em Cusco, aqui no Brasil acha que deveria. Mas se é a favor de parques fechados, no meu parque você não entra. E vice-versa. Então, na verdade, você tem um jogo em que há uma privatização ideológica em relação a um objeto, que é assim, aqui na minha área você não entra, né? E aí você não vai ter um país que é um maior potencial turístico do planeta, nós somos, lógico, de caráter interno, regional, em camadas até chegar ao internacional, mas principalmente na questão da natureza, né? Mas em geral, em função do povo, da música, da cultura, as coisas que você falou. E esse potencial e esse realizado é o maior gap, é a maior diferença planetária. E o que tem que acontecer aqui no meio? Condições para que se invista. Não é o governo, porque o governo não tem mais condições de investir nisso no Brasil. Aliás, nem nunca teve, por isso nem fez. É iniciativa privada. Para a gente fechar, então, qual é a imagem que o estrangeiro hoje tem do Brasil? Porque a gente já teve péssimas imagens, né? A própria Embratur, em décadas anteriores, vendia, na verdade, uma imagem. A gente teve um problema grave de turismo sexual, só para a gente fechar. Esse problema ainda existe e qual é a imagem que o estrangeiro hoje, de qualquer faixa etária, faixa social, tem do Brasil, ele recebe do Brasil como destino turístico? A imagem do Brasil, se comparado, vamos pegar estatisticamente nos estudos que são feitos comparativos nas Américas, nós somos ainda a maior marca da América Latina, incluindo o México, que tem Cancún e tudo mais. Só Cancún tem mais do dobro dos visitantes internacionais brasileiros. É uma área especial de interesse turístico, né? Mas o Brasil ainda é a melhor imagem das Américas. E é uma das melhores imagens do mundo, o povo. Só que nós, evidentemente, como nós temos fatores de insegurança no Brasil e a mídia internacional, ela tem isso como pauta, né? E nós também pautamos porque nós somos muito autodestrutivos da imagem no Brasil. E quando a imprensa nacional pauta, é porque a pauta já foi feita aqui, né? Quando nós vemos as imagens do Brasil no exterior, inclusive pelas nossas TVs privadas brasileiras lá fora, nós passamos imagem de crime no Brasil, sem consciência de que, primeiro, esse tipo de imagem de televisão não se faz em lugar nenhum do mundo, só aqui. E nós ainda temos o capricho de pegar essa imagem e mostrar para 140, 120 países. Então nós não temos noção clara do que nós estamos fazendo. As pessoas têm noção clara do que cada um está fazendo, mas eu acho que as pessoas não têm noção clara do que nós estamos fazendo. Esse é o problema. Obrigada, Vinícius, pela sua presença aqui na Agenda Econômica e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser enviar comentários e sugestões, fale com a gente pelo telefone 0800 61 2211. Para rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse a página na internet senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.